Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Aguardar seus colegas que sempre estão atrasadinhos. Na aula de português de ontem só tem eu, só tava eu. Como é que é? Na aula de ontem de português só tinha eu. Na aula de ontem, o quê? Tá De falando muito baixinho. português. Seu microfone tá baixo. Deixa eu ver. Calma aí. Não dá para entender não, Luiz. Tá baixinho. Tá me ouvindo melhor? Tá baixo. Pode falar. Tá me ouvindo normal agora? Melhorou. Ai, sim. Na aula de ontem de português só estava eu. O primeiro horário agora também só tava você? O primeiro horário foi de matemática, não foi de aula, não. Foi só da plataforma. Entendi. Bom, vou esperar aí mais um minutinho. Se não aparecer ninguém, eu já vou passando a matéria, que a gente ainda não terminou a matéria teórica, né? Uhum. Vou mandar lá no grupo. Vou passar então para você o slide. Galera, já começou. Tô abrindo aqui enquanto eles não aparecem. Eu falei que você vai passar matéria. Ah, agora sim, o pessoal está entrando. Oi, Tiago. Tiago e Gabi. Oi, Gabi. Oi. Aqui, professora, foi mal ter demorado. É porque meu telefone, ele Boa tarde. desligou e ligou. Boa Tá tarde. bom. Isso pra mim é desculpa. É sério, pergunta minha mãe. Eu, hein? Tô zoando. Vamos lá, galerinha. Bom, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre o papo para a gente encerrar aí essa matéria da terceira unidade. Então, vamos lá. Existem duas fases, né? A gente já até falou um pouquinho sobre elas. Fase do ciclo menstrual, que tem a fase folicular e a fase lútea. E tem também a terceira fase, que é a ovulatória, que é ali o momento que a mulher ovula.
A duração do ciclo menstrual é em torno de 28 dias, mas alguns ciclos podem ser mais curtos ou até mais longos, né? Pode chegar a 35 dias, tudo mais. Algumas mulheres têm ciclos até maiores que 35. Nu? Primeira fase, a folicular. Já falei um pouquinho, vou dar mais um pouquinho para vocês. Ela vai durar 14 dias, essa fase. Então, ela vai variar de 9, a média dela é 14 dias, mas ela pode variar de 9 até 23 dias. E ela recebe esse nome por quê? Porque os folículos ovarianos, eles estão em processo de desenvolvimento. O que é isso, né? Folículos ovarianos. Deixa eu só ver se eu estou gravando aqui. Tá gravando. O que são os folículos ovarianos? Eles são encontrados nos ovários e é onde abriga os óvulos imaturos da mulher. Então, esses óvulos que vão ser, né, liberados ali gradativamente ao longo da vida reprodutiva da mulher. Então, a fase folicular, ela vai começar no primeiro dia de sangramento até a liberação do óvulo, ou seja, até a fase de ovulação. A menstruação, que é esse período de sangramento da mulher, ela vai durar em média ali 5, né? Algumas mulheres chegam a ficar até 6, 7 dias, ou até menos de 5, ficam 3, 4 dias menstruadas. Então, fica entre 3 a 7 dias. E nos primeiros dias dessa fase folicular vai ocorrer uma grande produção desses hormônios, que eu já falei para vocês, que é o FSH, que é o folículo estimulante, que ele é responsável por estimular os ovários, produzir ali os óvulos maduros. Então, com o amadurecimento desses folículos, também vai ter uma alta produção do hormônio estrógeno. Por quê? Porque vai ter um espessamento do endométrio, que eu também já expliquei para vocês o que é endométrio. Então, vai ter espessamento do endométrio, formação também de vasos. Então, vai fazer o útero ter condições ali de receber o óvulo fecundado para iniciar a gravidez da mulher, se for o caso. E aí, no final dessa fase, o principal folículo ele vai continuar seu desenvolvimento, vai crescer, vai secretar estrogênio, ele vai começar a secretar cada vez mais rápido esse hormônio, e aí ele vai levar esse hormônio ao pico, né? Vai ficar bem alto por volta ali do 10º dia dessa fase. Em geral, o principal folículo ele vai continuar seu desenvolvimento, vai aumentar de tamanho. E a secreção desse hormônio, que é o estrogênio, ele continua também elevado e vai garantir que o óvulo esteja em condições de ser, então, liberado. Outra característica também dessa primeira fase é a mudança que vai ocorrer no muco do colo uterino da mulher. Então, ele vai se tornar um pouco mais fino, mais aquoso. Então, tudo isso é para quê? Para preparar o útero da mulher para a chegada do espermatozoide e, então, ocorrer, né, a fecundação. Depois dessa fase, vem a fase ovulatória. Essa fase já consiste ali na liberação do óvulo maduro, né? Condições ali de ser fecundado, que ele vai seguir, então, para as trompas, né? Para as tubas uterinas da mulher e vai chegar, então, no útero. O dia da ovulação, ela pode acontecer no 14º dia do ciclo da mulher, mas isso vai depender de mulher para mulher. Depois vem a fase, então, lútea, que é o quê? É a formação ali do corpo lúteo. Segunda metade do ciclo. Ela vai ter o período ali desde a ovulação até o primeiro dia da menstruação da mulher. Então, ela acontece ali próxima à mulher menstruar. Essa formação, né, do corpo lúteo, ele vai ocorrer após a ovulação da mulher, tá?
Ela vai durar de 12 a... Calma aí. De 12 a 16 dias. E aí, o corpo lúteo, ele pode, né, se degradar ou ele pode se manter ativo. E aí vai indicar, então, uma possível gravidez na mulher, se for o caso. Desenvolvimento do bebê. Não, então vamos supor então que a mulher engravidou. Como que vai começar? Então, o desenvolvimento do embrião, ele vai começar ali com a formação do zigoto, que depois de passar ali por muitas divisões celulares, né, que é a mitose, que a gente já estudou também, ele vai se fixar então na parede do útero, que é o que essa fixação na parede do útero a gente chama de nidação. E ali então vão se formar novas estruturas, o cordão umbilical do bebê, vai começar então ali a gestação do feto até o nascimento, durante o parto. E a gente também vai falar um pouquinho do parto. Vou falar para vocês agora as fases do bebê. Só um minutinho. Bom, igual está escrito aí, ó. A partir daqueles folhetos embrionários que a gente viu anteriormente, vão ser formados, então, todos os órgãos, né, do embrião. No processo que a gente chama, esse processo de desenvolvimento do embrião, a gente chama de organogênese. Então, os primeiros órgãos que vão se formar no embrião vão ser o encéfalo, a medula espinhal, a coluna vertebral. Isso vai acontecer ali por volta da 3ª semana de gestação. Então, quando a mulher, na maioria das vezes, nem sabe ainda que está grávida. Durante também, até a 3ª semana também, vai se formar o sistema nervoso, os órgãos do sentido também daquele embrião. Quando ele chega na 8ª semana, vai começar o início do período fetal. Então, os primeiros órgãos formados, o músculo, os músculos todos do bebê vão começar a se desenvolver. Na 13ª, 15ª semana, vai ser a definição do sexo. Então, quando a mulher está ali por volta de 4 meses de gestação, de 3 a 4 meses de gestação, ela já vai conseguir saber se ela está grávida de um menino ou de uma menina. Na semana 38 a 40, 38ª e 40ª semana, vai ser o desenvolvimento total do embrião para assim então chegar. Vou pular aqui, depois a gente faz essa atividade. Para assim então chegar no parto. Eu já estava copiando. Depois eu posso mandar esse slide para vocês, tá? Então vai chegar no parto. O que é o parto, gente? É quando o bebê, né, deixa o útero da mulher e finaliza, então, todo esse período de gestação. Então, é o nascimento daquela criança. E o parto, ele pode acontecer de diferentes formas. Então, pode ser um parto normal ou uma cesárea. E ainda tem o que a gente chama também de parto natural, que é diferente do parto normal. Depois eu explico isso para vocês. Então, vai ter esse trabalho de parto da mulher, vai ser vários processos que vão ocorrer ali no corpo da mulher, levando, então, à dilatação do colo do útero e, então, a expulsão do bebê, né, a expulsão dele de dentro do corpo da mulher, para o meio externo. Então, como que vai começar? Vai iniciar, então, as contrações uterinas, que com o tempo elas vão se tornar ainda mais frequentes, mais dolorosas. E essas contrações são responsáveis pela expulsão do bebê e da placenta. E ela vai acontecer como? Vai acontecer em virtude da ação do hormônio ocitocina, tá? Então, graças à ação desse hormônio que a mulher tem as contrações e consegue expulsar, então, o bebê. Parto normal. Parto normal é aquele que a gente vai observar o nascimento da criança de uma maneira espontânea. Então, a criança que está ali
na 37ª até a 42ª semana, ela pode nascer de parto normal. E é por via vaginal. Uma curiosidade, gente, de acordo com o Ministério da Saúde, esse é o parto mais seguro, tanto para o bebê quanto para a mulher. E é o mais aconselhado caso a mãe ali não tenha nenhum problema de saúde ou a criança não tenha nenhum problema para esse tipo de nascimento. A segurança desse tipo de parto está no fato de quê? De que os riscos de infecção, hemorragia, nascimento prematuro do bebê são riscos bem menores quando comparado à cesárea. Que a cesárea já é o quê? É um parto que vai envolver procedimentos cirúrgicos, né? Para o bebê conseguir nascer. E este parto, a cesárea, ele vai ser recomendado em situações que têm risco para a mãe ou para a criança. Então, de acordo com o Ministério da Saúde, cerca de mais ou menos 34% dos partos realizados na rede pública são cesáreas. Então, ainda tem mais da metade ainda é parto normal. Então, mais ou menos isso que eu tenho para falar para vocês sobre o parto. A gente vai assistir esse vídeo e depois a gente vai fazer a atividade que eu pulei lá na frente. Deixa eu só colocar ele aqui para vocês. Opa. É um vídeo que vai mostrar ali, né, a gravidez, o desenvolvimento do embrião, até então chegar a hora do parto. Então, prestem atenção, que é um resuminho aí de tudo que eu falei para vocês. Deixa eu voltar aqui. Presta atenção que ele é mais ilustrativo, tá, gente? Fica atento aí no vídeo. Na semana seguinte à fertilização, o óvulo fecundado avança até o útero. Ele agora se chama blastocisto e é menor que a cabeça de um alfinete. Em poucos dias, as células do zigoto formam grupos distintos. As células de dentro darão origem ao bebê. As do lado externo formarão a bolsa amniótica e a placenta. O blastocisto perde então sua camada protetora e se implanta na parede do útero. É a nidação. Na 5ª semana de gravidez, o bebê tem o tamanho de uma sementinha de gergelim. As células que estavam no interior do blastocisto se organizam. O embrião começa a tomar forma, surgem os primeiros órgãos. A pele do bebê é transparente e dá para ver o cérebro e a medula espinhal. Nessa fase, o sistema circulatório do bebê também se forma, e é aí que o coraçãozinho começa a bater. Por enquanto, o bebê se parece mais com um girino que com um ser humano. Ele recebe nutrientes e oxigênio pelo cordão umbilical. O cordão está ligado à placenta que acabou de se formar. Na 9ª semana, o embrião perde a pequena cauda que tinha e fica cada vez mais parecido com uma pessoa. Já tem braços e pernas, dedinhos, boca, nariz, olhos e o princípio das orelhas. O bebê tem agora o tamanho de uma uva e pesa apenas alguns gramas.
É incrível como uma única célula pode se transformar tão rápido na inconfundível silhueta de um bebezinho. Com 10 semanas de gravidez, o bebê tem o tamanho de uma noz. Ele está passando de embrião a feto. O rosto está formado e começam a surgir os botões dentários, que virarão os dentes. A partir de agora, os órgãos crescem rápido. A membrana que ele tinha entre os dedos já sumiu. As unhas e as impressões digitais estão em formação. O bebê abre e fecha as mãos e contrai os dedos dos pés. Graças aos reflexos e aos músculos, o bebê se mexe bastante. Mas só dá para sentir os chutes dentro da barriga por volta das 20 semanas de gestação. A pele do bebê ainda é transparente e permite ver os órgãos. O cérebro, o sistema nervoso e o intestino estão crescendo. O fígado produz glóbulos vermelhos para substituir a vesícula vitelínica, que vai desaparecer. O cordão umbilical tem muito trabalho. O oxigênio e os nutrientes chegam ao bebê por uma veia. Depois, o sangue volta para a placenta por 2 artérias do cordão. Na 12ª semana, os rins produzem urina. O bebê faz xixi no líquido amniótico e depois engole esse líquido de novo. Na semana 14, os olhos e as orelhas do bebê estão no lugar certo. Ele faz até caretas. Está começando o 2º trimestre da gravidez. Para muitas mulheres, é o período da gestação em que elas se sentem melhor. Entre 15 e 20 semanas, o bebê dobra de tamanho. À medida que o corpo cresce, o sistema nervoso amadurece rapidamente, conectando o cérebro ao resto do corpo. Os nervos saem do cérebro e passam pelo tronco encefálico até chegar à coluna. De lá, se estendem aos membros. O esqueleto do bebê também está em transformação. A cartilagem, antes macia, começa a endurecer e virar osso. Esse processo de enrijecimento acontece primeiro nos braços e nas pernas. O desenvolvimento sensorial acelera. O cérebro do bebê está designando áreas especiais para olfato, paladar, audição, visão e tato. Agora o bebê já consegue ouvir as batidas do coração da mãe, assim como sua voz. É hora de ler ou cantar em voz alta. Alguns bebês nessa fase até chupam os dedos. Com cerca de 18 semanas, as mães entram em uma das fases mais emocionantes da gravidez, a de sentir os movimentos do bebê. As mexidas de braços e pernas podem a princípio parecer leves coceguinhas, mas ficarão mais fortes e frequentes a cada semana. Na 20ª semana, o bebê pesa cerca de 280 gramas e mede uns 25 centímetros da cabeça até o calcanhar, mais ou menos o tamanho de uma cenoura. Esta semana comemora um importante marco, metade da gravidez já passou. Entre as semanas 21 e 27, o tato do bebê se desenvolve, assim como suas impressões digitais. Quando a mãe passa a mão ou aperta levemente a barriga, muitas vezes sente o bebê se mexer ou dar um chutinho de volta. O bebê gosta de tocar e sentir o próprio rosto ou qualquer outra coisa a seu alcance, como o cordão umbilical. Daqui para frente ele vai continuar experimentando suas novas habilidades. Com cerca de 23 semanas, o bebê já engole e em breve seus soluços ficarão perceptíveis. Esses soluços são uma parte absolutamente normal do desenvolvimento e podem ocorrer várias vezes ao dia. Os pulmões também estão formando milhões de minúsculas ramificações chamadas bronquíolos. Por incrível que pareça, o bebê está treinando a respiração. Através dela, ele põe líquido amniótico para dentro e para fora dos pulmões. Na 24ª semana, um bebê é capaz de sobreviver fora do útero, só que com grande ajuda médica. Na semana 27, as pálpebras do bebê se abrem por reflexo. Os lábios estão formados e ele conta com pequenas papilas gustativas na língua. Seu peso é de cerca de 900 gramas e a altura de mais ou menos 37 centímetros. Agora só falta um trimestre para o bebê nascer. Aqui começa o último trimestre de gestação. Com 28 semanas, o bebê pesa pouco mais que 900 gramas.
Seu peso triplicará até o nascimento e produzirá uma camada de gordura para ajudar a mantê-lo aquecido fora do útero. O esqueleto do bebê está endurecendo, mas os ossos do crânio ainda não se fundiram. Na hora do parto, eles vão se aproximar para a cabeça passar com mais facilidade. Bilhões de neurônios já existem para criar conexões cerebrais que serão essenciais no aprendizado dentro e fora da barriga da mãe. O bebê consegue abrir os olhos e visualizar a luz que passa pelo útero. Ele também ouve bem e é capaz de perceber conversas e música. Com a aproximação do parto, a pele do bebê perde pedacinhos do verniz caseoso, uma substância esbranquiçada que recobre todo o corpo para protegê-lo do líquido amniótico. O bebê engole alguns desses pedaços junto com outras secreções. Isso se transformará em suas primeiras fezes. Na 37ª semana, a pele está rosada e macia. O bebê não é mais tão enrugado e já tem a aparência de recém-nascido. Ele está ganhando uns 30 gramas por dia e pesa cerca de 2,7 kg. Se nascer agora, não será mais considerado prematuro. Preparando-se para o parto, a maioria dos bebês muda de posição e fica de cabeça para baixo até o momento de vir ao mundo. Nas semanas antes do parto, o corpo produz menos progesterona e aumentam os níveis de outros hormônios. As prostaglandinas amaciam o colo do útero e a ocitocina provoca as contrações. As contrações do trabalho de parto são ritmadas e doloridas e vêm cada vez mais fortes. Os músculos verticais uterinos se tensionam e fazem o colo do útero abrir. Os músculos no alto do útero contraem e relaxam, empurrando o bebê para baixo. O tampão, uma camada de muco que fecha o colo do útero, pode ser eliminado alguns dias antes ou então no meio do trabalho de parto. Quando a bolsa rompe, o líquido amniótico escapa, às vezes em grande quantidade, às vezes aos poucos. O colo do útero começa a dilatar e ficar mais fino. Quando a dilatação chega a 4 centímetros, começa a fase ativa do trabalho de parto, com contrações mais fortes e frequentes. Com 8 centímetros, começa a parte mais dolorida do parto. A dilatação é considerada total quando chega a 10 centímetros e pode surgir aí uma grande vontade de fazer força. Isso quer dizer que começou a fase expulsiva do parto. A cada contração, o bebê desce mais. Os ossos da cabeça se aproximam para que ele passe pelo canal de parto, que é estreito. A cabeça do bebê fica visível por fora. Está chegando o grande momento. Com mais algumas contrações e um pouco de força, aparecem o rosto, os ombros e o resto do corpo. Na terceira e última fase do parto, a placenta se desprende e sai. O bebê começa a respirar sozinho e a incrível aventura do parto termina. Prontinho. Galerinha, seguinte. Luiz e Gabi, Thiago saiu. Luiz e Gabi, amanhã a aula vai ser no portal, tá? E aí eu vou postar uma atividade que não deu pra gente fazer na aula de hoje, beleza? Ok. Beleza. Até quinta-feira. Tchau. Tchau.